Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Hoje nós vamos falar sobre escultura. E para isso estamos aqui no Parque das Esculturas de Brusque. O Parque das Esculturas Ilzitesc possui 41 esculturas de artistas de várias partes do mundo e é considerado o maior do gênero a céu aberto da América do Sul. O Parque das Esculturas é administrado pela Diretoria de Turismo da Prefeitura Municipal de Brusque e fica localizado às margens da rodovia Antônio Raio, a poucos metros do pavilhão da FENARRECO. Esta é uma excelente opção de passeio para as famílias. Possui em seu acervo 41 obras esculpidas em mármore de autoria de artistas de várias partes do mundo, incluindo peças de Oscar Niemeyer, considerado o principal arquiteto do século passado, e também do renomado artista plástico Amílcar de Castro. Ainda é possível encontrar um dos últimos trabalhos de Dio Pomodoro, um dos mais brilhantes escultores italianos de todos os tempos. Em uma área de aproximadamente 23 mil metros quadrados, o visitante pode circular livremente pelo parque, fazendo seu próprio roteiro, além de fotografar e apreciar as esculturas. Não é raro encontrar pessoas que aproveitam os dias agradáveis e fazem piqueniques ao ar livre ou simplesmente ficam apreciando a natureza entre os gramados. A criação do parque remonta ao ano de 2001, quando a cidade recebeu o primeiro Simpósio Internacional de Esculturas, evento que se manteve até o ano de 2007. Nesse período, Brusque teve a presença de renomados escultores que projetaram mais de 100 obras de artes. 41 delas estão expostas no Parque Ilzitesc. Espalhadas em praças, logradouros e outros pontos turísticos, as outras esculturas completam a vocação brusquense de valorização das obras de arte. O local foi aberto oficialmente ao público em 2014 e pode ser visitado gratuitamente. E para conversar conosco sobre a importância do Parque das Esculturas nas Artes, nós temos aqui nossa convidada, a professora Vânia Gevardi. Professora Vânia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para iniciar, a professora pode explicar para o pessoal que nos acompanha qual é a importância das esculturas para as artes? Obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui. A importância das esculturas é que elas representam uma expressão de uma época, de uma era, é um registro de uma história. Eu diria que é até uma identidade de pertencimento em cada cidade. Imagine você se tivesse um apagão de esculturas ou se elas fossem retiradas. Perderíamos as referências da cidade, inclusive como cidadãos pertencimentos, né? Então a gente não saberia mais como nos incluir na cidade das esculturas. Ai, obrigada, professora, com certeza. E a professora pode explicar para o público que nos acompanha como que Brusque virou um cenário para essas esculturas que nós temos aqui? Essas esculturas todas foi uma ideia fantástica de um gestor, de um prefeito na época, Ciro Rosa, que após uma viagem ele ficou maravilhado com o que viu na Europa e quis trazer essas maravilhas, essa ideia de incluir algo cultural na cidade. Nós somos carentes, a cidade necessita de cultura e lazer. São questões de saúde, questões de bem-estar, questões de conhecimento. Então, a partir da ideia de Ciro Rosa dessa viagem, que iniciaram os simpósios, que foram 7 simpósios e em cada simpósio um homenageado. E eu gostaria de citar o nome do presidente dos simpósios, que teve uma importância fantástica aqui, que é Alf Vivern, escultor. Inclusive ele esteve aqui, né, na inauguração do parque, né? Então um trabalho incrível realmente. Eu digo que ele é o pai do parque. Ele disse, você é o pai do parque. Ele fica honrado e é bem justo mesmo, né? Assim. E nós temos aqui no parque obras de escultores, de artistas conhecidos mundialmente, né? Para quem ainda não conhece esse espaço, a professora pode explicar um pouquinho do que o pessoal pode encontrar aqui? Olha, nós temos aqui dentro, são linguagens contemporâneas, né? Então aqui eles vão encontrar linguagens abstratas, realismo, figurativo,
mitologias. Cada obra conta uma história, né? Então, para isso, a gente precisa estar aberto para dialogar e compreender que na contemporaneidade os estilos são diferentes e a gente precisa olhar e ver, sentir e entender. Uhum. E existe, professor, uma forma de ver as esculturas? Existe uma forma de ver, né? Como eu disse há pouco. Se você vem até o parque, ao museu, né? Se você está disposto a querer aprender, você vai entender esse universo, porque as obras elas tanto podem ser subjetivas, que o artista colocou algo seu na obra, como elas são objetivas, né? Que você pode fazer leituras. Mas a arte é tão bacana que ela te dá essa liberdade de interpretação. O bacana é você vir, tentar fazer a leitura da obra, mas ao mesmo tempo depois procurar saber o quê. E cada obra aqui tem o QR Code que você pode acessar e depois da sua leitura você pode saber que universo fantástico é esse. Ai, com certeza. E professora, qual é a importância desse parque para Brusque? Olha, nós precisamos muito investir mais do que nunca em educação e cultura. Uma cidade que não investe na cultura é uma cidade carente de tudo. Você pode ver que qualquer dia, qualquer horário, finais de semana, as pessoas estão aqui. Porque é um museu a céu aberto, onde eles vêm com as famílias e principalmente com aqueles pequenos, as crianças, eles já vão começando a interagir e a conhecer e a entender um pouco desse universo chamado arte. E é tão importante para a nossa sociedade, né? Professora, vamos então dar uma olhada nas obras que temos aqui no parque? Vamos lá! Essa obra aqui do Parque das Esculturas é da artista canadense Pascale Archambault. Após os atentados às Torres Gêmeas no World Trade Center, ela foi aprovada no projeto e ela teve a ideia de refletir sobre o ser humano, para onde o homem corre com tanta velocidade, o que ele busca, o que esse homem quer. Então ela traz essas questões reflexivas sobre o nosso comportamento e ela coloca um coração pulsando forte para lembrarmos que nós não somos uma máquina e nem estamos presos à tecnologia, mas que nós somos humanos. Para onde corremos, para onde vamos, o que e aonde queremos chegar. Então esta obra dessa canadense, que foi do primeiro ano do simpósio, eu diria que todas eu gosto, mas essa eu tenho um carinho especial que fala sobre a condição do ser humano na sociedade atual. Vamos falar um pouquinho agora dessa obra fantástica aqui atrás, do primeiro artista homenageado em 2001, que foi o Amílcar de Castro. Amílcar de Castro, advogado formado, fez parte do movimento concretista que trabalhava as questões da exatidão. Muitas pessoas às vezes olham e dizem assim, mas esse quadrado eu também faria. Porém, nesta obra também há uma mensagem muito subliminar. Como foi parte, esse artista da época da ditadura, eles tinham como meio de caminho, meio de comunicação, estar abordando mensagens através de receitas de artigo de jornal. E como Amílcar de Castro trabalhava num jornal na época, um diagramador da época, eles colocavam mensagens ali para se comunicar com o outro. E esta obra, colocando um quadrado grande e o quadrado pequeno um pouco diferente, numa posição diferente, ele está querendo dizer alguma mensagem, algum recado que ele quis dar. Então essa é uma obra fantástica desse artista mineiro, que ele tem obras no mundo inteiro, ele é consagrado e premiado mundialmente. Baku Inoue, do Japão para Brusque. Essa forma de escultura, ela tanto tem um estilo abstrato como também realista.
Se vamos pensar pelo lado de Japão, nós vamos nos lembrar de Nagasaki e Hiroshima, das bombas que destruíram não só vidas, mas cidades inteiras. Baku, como é japonês, veio de lá com essa proposta de implantar e plantar esses cogumelos atômicos também aqui. Porque após as explosões, quando tudo estava queimado e destruído, o que brotou primeiro como forma de vida foram os cogumelos. E ele trouxe a ideia do cogumelo para cá, para o parque, numa homenagem ao país dele. Essa obra de uma argentina, Laura Marcos, titulada Em Memória dos Desaparecidos, é uma obra tão profunda que aborda não só as questões políticas que ocorreram na Argentina, nas questões também de ditaduras e perseguições, mas principalmente nas questões das famílias, da união, da preservação, de estarem juntos. Então, Laura Marcos, essa argentina, trabalha essas questões. A obra é de 2002 e é uma obra fantástica e maravilhosa que nós podemos olhar e entender um pouquinho da nossa história. Porque quando nós falamos em história, a Laura traz histórias da Argentina e cada artista aqui do parque, eles trazem as suas culturas, as suas histórias para cá, onde nós também aprendemos e bebemos desse conhecimento. Então, nós estamos aqui no Parque das Esculturas, a professora Vânia apresentou algumas das obras, mas tem muitas outras que podem ser conferidas. E professora, para nós encerrarmos então, professora, gostaria de deixar um recado para quem nos acompanha? Deixo como recado a necessidade e a importância da arte na vida de todos nós. Nenhuma cidade se desenvolve plena sem ter arte e cultura no seu dia a dia. Isso é saúde mental e corporal. E deixo aqui meus agradecimentos e minha gratidão pelo excelente trabalho da Unifeb. Muito obrigada. Imagina, professora, nós que agradecemos e parabéns pelo trabalho e pela luta constante em relação à arte e à cultura, que a gente sabe que é tão importante. A gente pode perceber agora nesses tempos de pandemia, né, que a arte salvou muitas pessoas e como ela é importante, né? Professora, muito obrigada por sua participação. Da mesma forma, obrigada também. Este foi o nosso Unicultura de hoje, espero que tenham gostado. Vamos dar continuidade então com a apresentação dos vídeos das nossas acadêmicas. Oi gente, está começando o nosso programa By Girls. No mundo da arte, vemos cada vez mais obras de arte sendo leiloadas por valores exorbitantes. No entanto, parando para analisar, nenhuma dessas obras de arte foi feita por uma mulher. Por isso, aqui vão as 5 obras de arte femininas que poderiam estar no top 10. A primeira obra é A Boba, de Anita Malfatti. Ela foi pintada entre 1915 e 1916 e faz parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. Trata-se de um óleo sobre tela muito importante para o modernismo brasileiro, embora, em termos de estilo, ela faça referência ao cubismo. Na imagem, vemos uma mulher praticamente desfigurada com o olhar voltado para cima. A segunda obra é Autorretrato com o Macaco, de Frida Kahlo. Os autorretratos são muito característicos da obra da pintora mexicana. Suas obras ficaram muito famosas pelo mundo por recuperarem uma arte colorida, rica, extremamente local e ao mesmo tempo universal. Na tela, a pintora está se representando encarando o espectador com um pequeno macaco em suas costas. A terceira obra é A Cuca, de Tarsila do Amaral, famosa pintora modernista brasileira. A tela, pintada em 1924, representa muito a brasilidade com suas cores e animais típicos da região. A Cuca também é importante porque é considerada uma obra pioneira no tema da antropofagia nas obras de Tarsila do Amaral. A quarta obra é The Chess Game, de Sofonis Banghisola. A pintora renascentista italiana foi a primeira mulher a ser reconhecida internacionalmente. A temática das telas dela gira em torno de tarefas domésticas, retratos de família e situações cotidianas. The Chess Game foi pintada em 1555 e é um óleo sobre tela que pertence à coleção do National Museum de Poznan, na Polônia. É de se ressaltar o talento da pintora na hora de retratar estampas, especialmente nas roupas e toalhas de mesa, com textura e extremo detalhe. A quinta e última obra é Offering, de Leonora Carrington.
Seu trabalho se constituiu debruçado em um universo onírico, figurativo e abstrato. Em Offering aparecem 5 criaturas estranhíssimas, que parecem participar de um ritual. Os 3 personagens que estão de pé usam redondos óculos escuros e testemunham uma jovem sentada em uma cadeira, recebendo uma espécie de bastão com um animal enrolado. Borboletas verdes sobrevoam a cena e ao lado direito, ao fundo, aparece uma criança, curiosamente tentando ver o encontro. Falar da representatividade feminina no mundo da arte é um pouco difícil, já que as mulheres geralmente são a inspiração. Mas hoje vimos que além de inspiração, podemos ser as artistas. E hoje ficamos por aqui. Um beijo da Ju! Dia 14 de julho é o Dia da Liberdade de Pensamento. Se celebra um dos princípios mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade de pensamento. A data foi escolhida por representar o marco inicial da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. No Brasil, ela é garantida pela Constituição de 1988. Estamos aqui no Parque das Esculturas com o Ivan Jasper, que é diretor de turismo daqui de Brusque. Então, Jasper, queres dar um recado para o pessoal que está nos acompanhando? Claro que sim. Convidar todo brusquense, todas as pessoas, todos os turistas para que venham conhecer o nosso Parque das Esculturas. São 41 esculturas que a gente tem aqui, com vários artistas de vários países renomados do mundo inteiro. E claro, né? Se aproveitar toda essa paisagem para que as pessoas possam trazer o seu pet, vir com a sua família, fazer o seu piquenique. Inclusive, a gente está todo sujo aqui, porque a gente está fazendo uma obra, né, de expansão do parque, justamente para que a gente tenha esse espaço mais lúdico. Mas, por favor, aproveite o parque é nosso, é gratuito, ele funciona das 9 às 9 da noite, às 21 horas, sem cobrança de ingressos, de segunda a segunda. Então, estão todos convidados. Venham prestigiar o que está aqui à disposição de toda a comunidade. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.